Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui. Desde 2011, tendo aí essa experiência no processo presbiteriano para ser um ministro do Evangelho, já tinha participado aqui de alguns eventos da juventude, pregado, feito louvor, mas com a igreja toda é a primeira vez, é motivo de muita gratidão estar aqui com os irmãos. Pastor Naguinho já falou sobre, eu costumo chamar de Naguinho, desde quando ele veio aqui é Naguinho, O Anderson, eu nem te falo como é que chama ele lá em Belo Horizonte, nem te falo, estou sabendo lá, que tem um apelidinho carinhoso, Ele falou sobre a questão do ano de 2026, muitos desafios, muitas angústias podem estar assombrando o nosso coração. Por isso, queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Livro de Hebreus, capítulo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelentes sacrifícios do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Imagine aí, irmãos, alguém tentando andar em meio à neblina, sem o óculos corretivo, sem o óculos correto para fazer tal atividade. A pessoa vai andando pela neblina e a visão ela vai ficando turva, os caminhos vão parecendo confusos, o risco de tropeçar vai aumentando. E assim é a vida sem fé. Sem fé é a vida daquele que anda de forma errada. É a vida daquele que anda de forma a tropeçar. Sem fé, nós vemos apenas aquilo que é imediato, aquilo que os nossos olhos podem ver, visível. Mas nós não conseguimos perceber a realidade espiritual que está à nossa volta. Nós não conseguimos entender a vontade de Deus. Nós não conseguimos entender a direção correta para nós andarmos. E aí nós estamos no segundo domingo do ano de 2026 apenas. E ao atravessarmos aí a fronteira de um ano para o outro, algo vai se repetindo na vida de quase todos nós. Quais são as expectativas que nós temos para este ano? Os medos que nós temos para este ano, os nossos planejamentos, as incertezas que estão diante de nós durante este ano de 2026. 2026 ainda chega como um ano que é invisível para nós. Nós não sabemos quando chegar lá em dezembro como estará a economia, como estará a saúde, como vai estar a minha família, a igreja, o mundo. Nós sabemos que não vemos o amanhã. E cada dia é assim. Pior ainda
é para quem entra em 2026 sem fé. Entrar em 2026 sem fé é como tentar caminhar em meio a essa neblina, sem o óculos correto, sem um óculos corretivo. Tudo parece incerto, tudo parece ameaçador, tudo parece confuso. Mas entrar em 2026 com o óculos correto, que é o óculos da fé, nos faz enxergar aquilo que é invisível. Sem esse óculos da fé, nós tropeçamos na nossa incredulidade. Mas com o óculos correto, que é o óculos da fé, nós conseguimos ver o nosso Senhor, nós conseguimos ver o seu agir, nós conseguimos ver o caminho pelo qual nós temos que seguir. E aqui o autor de Hebreus, ele está escrevendo a cristãos que estão pressionados, cansados, tentados a desistir, desanimados, querendo abandonar a sua fé para poder retornar a uma prática tradicional do judaísmo. O problema deles, assim como o nosso problema hoje, não é falta de informação, mas é falta de uma visão espiritual. Porque talvez você esteja assim, do mesmo jeito deles. Porque eles estavam olhando para o presente difícil e se esqueceram das promessas eternas da palavra de Deus. E aí o autor os exorta a perseverar na fé. Lembrando que a vida cristã não se baseia naquilo que os olhos naturais podem ver, mas no invisível que é acessível pela fé. É acessível pela fé. Por isso Hebreus 11, a gente lê Hebreus 11 aqui para saber dos heróis da fé. Hebreus 11 não é apenas um capítulo histórico, mas é um manual de fé para nós. É um manual para nós atravessarmos tempos difíceis com fé, inclusive o ano de 2026. Para de reclamar do ano de 2026. Né? Tem alguns dias que eu estou aqui, o que eu já vi de gente reclamando do ano de 2026, né, não é brincadeira. Ah, está acontecendo isso, vai ter eleição, vai ter Copa do Mundo, vai ter isso, vai ter aquilo, né, e aí, e por aí vai. Mas o que é fé? Eu gosto muito de uma definição que João Calvino faz, que ele diz que a fé é um conhecimento certo e firme da bondade de Deus. E é fundada na verdade da promessa de Cristo, revelada à nossa mente, selada no nosso coração, através do Espírito Santo. A fé é este óculos que Deus coloca na gente, para que os nossos olhos possam ver o ano de 2026 da mesma forma que Ele vê. Mas nós vivemos em um mundo que valoriza apenas o que pode ser visto, medido, provado. É a doutrina da visão imediata. O que não se vê é considerado irrelevante. Às vezes o seu vizinho não entende por que você não estou chegando direito não, 7h25, se eu estou certo, né? Você está aqui na igreja ouvindo alguém falar, não consegue entender, né, por que você vive a sua vida diferente da vida dele. Por que domingo de manhã você tem que vir à igreja para poder ser ensinado? Para eles, essas coisas são irrelevantes. E essa visão imediata tem levado muitas pessoas, inclusive alguns crentes que têm andado com um óculos errado, a viver as suas vidas ansiosos, desorientados, sem esperança, correndo atrás de soluções passageiras para a sua vida. Correm atrás de sucesso profissional, correm atrás de bens materiais, correm atrás de relacionamentos que são relacionamentos superficiais, na ilusão de que o visível pode preencher o vazio que há no nosso interior, que há no nosso coração. Aqui Hebreus capítulo 11 é uma chamada a todos nós a vivermos pela fé.
E a fé que é a fé bíblica não é um otimismo cego, não é um sentimento forçado, não é um consentimento intelectual, a doutrina presbiteriana, calvinista, tradicional, e por aí vai, e pentecostal, né? Não é crer apesar das evidências, porque isso é superstição. A fé bíblica, ela funciona de maneira bem simples. Deus fala, nós ouvimos a sua palavra, nós confiamos na sua palavra, e nós agimos de acordo com ela, a despeito das circunstâncias, a despeito das consequências. Está vendo como é simples viver pela fé? Deus fala, Deus está falando, não está? Deus fala, a gente ouve, a gente confia e a gente pratica. A fé bíblica é isso. Só que sem fé, nós estamos cegos para a bondade de Deus. Nós estamos vivendo em rebelião contra o nosso Senhor. Mas pela fé nós podemos ver Cristo encarnado em pessoa. Na promessa de Deus, restaurando a nossa visão espiritual. A fé nos faz enxergar aqui, o que nós vamos ver, pelo menos 5 coisas, para nós passarmos o ano de 2026 firmado na graça de Deus, em Cristo, e resolver o nosso problema de visão, para 2027, para 2028, para quantos anos forem. A primeira coisa que o texto nos diz aqui, é que a fé, ela nos dá certeza em meio à incerteza. Versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O mundo entra em 2026 marcado por instabilidade, já falamos, crises econômicas, guerra, ansiedades, medo do futuro. A lógica deste mundo vai dizer para você o seguinte: só confie naquilo que você pode controlar. E a fé bíblica diz exatamente o oposto para nós: confie no Deus que controla todas as coisas, mesmo quando você não vê nada. O autor aqui de Hebreus, ele descreve a fé com 2 palavras: certeza e convicção. Está vendo que não é opinião, eu acho isso, eu acho aquilo. É uma confiança firme naquilo que Deus prometeu. A palavra certeza aponta para um fundamento sólido. A palavra convicção aponta para uma prova dentro de nós. Ou seja, algo que nós não vemos. Está vendo como não é uma esperança vaga? Não é um otimismo humano? É um fundamento sólido, que apesar de ser sólido, nós não vemos. Ou seja, a fé nos dá firmeza em algo ainda não realizado, mas absolutamente seguro, porque está baseado, não é na minha palavra, não é na palavra do pastor, está baseado nas promessas de Deus. E entenda uma coisa: neste ano de 2026, muitas coisas mudarão, mas as promessas de Deus não mudarão. A fé nos permite viver este novo ano não reféns do medo do que vai acontecer, principalmente lá para outubro, novembro, com o resultado das eleições. Mas a fé nos permite viver sustentados pela fidelidade de Deus. Só que a nossa condição caída vai nos levar a viver ainda ansiosos, duvidando aí das promessas de Deus, tentando garantir a nossa segurança por meios humanos. Desde a queda é assim. Desde a queda o homem questiona essa bondade de Deus, preferindo aquilo que é visível e imediato, aquilo que é eterno. A fé serve para corrigir essa visão, ao nos lembrar que Cristo já nos garantiu o nosso futuro. Por quê? Porque Ele está lá. Nós não estamos, mas Ele está lá. Nós não estamos caminhando rumo ao desconhecido, mas nós estamos caminhando rumo às promessas já seladas na cruz, já seladas na ressurreição de Cristo. Mas como é que você tem planejado este ano de 2026? Já teve que tomar decisões, aí nesses 11 dias do ano.
As suas decisões, elas foram guiadas aí pelo medo de alguma coisa dar errado ou pela confiança naquilo que Deus prometeu na sua vida. Não trate este ano como incerto. Entrar neste ano de 2026 com fé é tratar o futuro como certo. Por quê? Porque Deus é fiel. Nós podemos crer nas suas promessas. Há mais de 7.000 promessas na Bíblia para nós nos agarrarmos a elas e colocarmos a nossa fé nelas. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que a fé, ela vai nos conectar a uma história que é maior do que nós. Vem o versículo 2 e diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Já reparou aí que nós temos vivido um tempo marcado pelo individualismo. E cada ano parece começar do zero, como se nós estivéssemos sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos. Hebreus nos lembra que nós não vivemos a história da nossa vida sozinhos. Nós fazemos parte de uma longa história de fé, que é muito maior do que nós. Aqui está Hebreus 11. Nos mostra homens e mulheres imperfeitos, mas que creram e foram aprovados por Deus. O autor vai nos lembrar que toda a história de Deus é marcada pela fé. Toda a nossa história é marcada por fé. E veja que Abel, Noé, Abraão, Moisés, tantos outros, eles não viveram por força própria, mas viveram pela confiança no Senhor. A fé desses homens e dessas mulheres que aqui estão também, ela não foi em conquistas materiais, mas promessas eternas. Olharam a vida através do óculos da fé e encontraram bom testemunho. Bom testemunho não é aprovação mundana, aplauso mundano, mas é aprovação divina. Veja, por exemplo, o que o verso 10 diz sobre Abraão. Diz lá que Abraão, ele não via a cidade prometida quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus. Mas ele caminhou para aquilo que ele já enxergava. Como? Pela fé. Ah, pastor, mas a fé deles era diferente da nossa. Era diferente? Lógico que não. A fé desses antigos foi a mesma que a nossa. A diferença é que eles aguardavam a vinda de Cristo. E nós olhamos para o Cristo que já foi revelado. Mas a fé é a mesma. Ah, pastor, mas o tempo deles era muito mais fácil do que o nosso. Eles não tinham as coisas que nós temos nos dias de hoje. Não, eles não viveram tempos mais fáceis do que os nossos. Eles viveram guerras, exílios, perdas, incertezas, como nós vivemos também. Ah, pastor, mas eu não vivo guerra, mas tem crente que vive. Eu não estou exilado, mas tem cristão que está exilado. É a mesma fé. E o que sustentou esses antigos aqui não foi o contexto do mundo na época, mas a mesma fé que nos sustenta aqui neste ano de 2026. O testemunho desses santos serve para nós como um espelho da fé, para que a gente contemple neles o que Deus espera de nós. Deus espera de nós a mesma coisa aqui de Abel, de Noé, de Abraão, de Moisés, de Raabe, de Davi. Todos são figuras históricas. A vida deles está aqui, registrada na palavra de Deus. Mas eles não são super-humanos. São pecadores salvos pela graça, assim como eu e você. A história destes homens e mulheres de Deus devem ser espalhadas por toda a história. Como diz lá o Salmo 45, uma geração contará o quê? A outra geração, o quê? Os grandes feitos do Senhor. É o nosso papel. Veja lá, Jesus estava lá na sinagoga olhando
as ofertas. As pessoas vindo entregar suas ofertas. Aí veio um monte de gente. Veio os ricos. E veio uma mulher com tudo que tinha. Que aos olhos humanos era nada. Mas Jesus se agradou daquela mulher. O nome dela poderia estar aqui. Mas não é porque não está que ela não serve de exemplo para nós. Mas o que o Senhor disse? Aonde o evangelho do reino de Deus for pregado, a história dessa mulher será contada. Porque ela fez aquilo por fé. São histórias, irmãos, para não serem esquecidas, mas para serem espalhadas. Só que a nossa condição caída produz em nós uma espécie de amnésia espiritual. Nós nos esquecemos que Deus sempre sustentou o seu povo em tempos difíceis. Mas nós estamos conectados a uma nuvem de testemunhas. Os patriarcas viveram olhando para a promessa futura. Nós precisamos dos óculos da fé para não nos perdermos no presente. Mas mantemos os nossos olhos em Cristo, como nós cantamos aqui. Uma vez eu coloquei os meus olhos em Ti. Manter os olhos fixos na glória eterna. Isso traz para nós o quê? Identidade. A quem nós pertencemos. De quem nós somos. Nós pertencemos a uma mesma família da fé que atravessa os séculos. Está aqui, ó, um monte de criança. Coisa boa. Boa demais. Tá ali, eu estou com 2, um de 6 e uma menina de 11 meses. Sabe qual que é a maior herança que eu posso deixar aqui para os meus filhos? Não é casa, não é carro, não é uma profissão bem-sucedida. Qual que é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos e para a sociedade? Não tem a ver com patrimônio, mas tem a ver com fé. Tem a ver com fé. Pensa aí na corrida de revezamento. Todo mundo conhece aqui a corrida de revezamento, né? 4 por 100, que eles chamam lá. São 4 corredores que vão passando o bastão para o outro até chegar à linha de chegada. Cada corredor completa a sua etapa e passa o bastão para o próximo. Esses antigos correram a sua vida com fé. Abraão deixou Ur dos Caldeus, Moisés enfrentou Faraó, e eles nos entregaram o bastão. Foi passando o bastão de geração em geração. Nós continuamos essa jornada, inspirados pelo seu exemplo, até a linha de chegada, até a volta de Cristo. Só que sem fé, nós abandonamos a corrida. Com fé, nós perseveramos. Por quê? Porque nós sabemos que nós não estamos correndo sozinhos. Tem gente esperando o bastão ser passado. 2026 será um ano de lutas. Credo, pastor, profeta do caos. Não, vai haver lutas. Nós lemos aqui no texto. Mas quando as lutas vierem, você pode ficar tranquilo. Você pode lembrar que na corrida da fé outros correram antes de você. Ah, pastor, estou passando pelo vale da sombra da morte. Pode ficar tranquilo. Lembre-se que Jesus já passou pelo vale da sombra da morte. E este bastão chegou até nós. O que é que nós faremos com ele neste ano de 2026? Nós precisamos perseverar na fé dos antigos, para romper este ano, com outras muitas mais pessoas dos nossos lados. Para chegar lá em dezembro, com aí, o testemunho alcançou uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Nós não estamos sozinhos. Há ainda outros para poder viver por essa mesma história de fé que nós vivemos.
A terceira coisa que esse texto nos ensina é que a fé nos ajuda a interpretar corretamente o mundo que nós vivemos. O versículo 3 diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Qual que é a leitura do mundo à nossa volta? Materialista, quanto mais, melhor. Secular e imediatista. Tudo à nossa volta é interpretado por números, algoritmos, estatísticas, interesses. O mundo tenta interpretar a realidade sem Deus, como diz lá o salmista, né? Não há Deus. É assim que o mundo vê. Explicam a realidade das coisas como fruto do acaso. Nega, distorce a origem de tudo. Mas veja o que a fé faz. Pela fé, nós entendemos que foi o universo formado por quê? Pela palavra de Deus. Pela fé, sabemos que Deus criou pelo poder da sua palavra. E quem usa o óculos da fé, enxerga o propósito onde o mundo vê acaso. Há algo maior. Há uma providência, há uma soberania acima de nós. Ah, pastor, então você quer que eu não pense, que eu não seja racional. Eu não estou dizendo isso, porque a fé ela não anula a razão, mas a fé ela vai orientar a nossa mente. Pela fé nós entendemos que Deus continua governando a história, mesmo quando as manchetes dizem o contrário. Veja o jornal e você vai ficar assombrado. Você vai dizer que o mundo não tem solução. Você vai dizer, volta Jesus, está na hora. Passou da hora. Por exemplo, quando enfrentamos algum tipo de sofrimento, o mundo ele vê apenas dor. Alguns dizem, fulano deve ter feito alguma coisa, né, porque ele está passando por essa doença, por esse sofrimento. Deve ter feito alguma coisa de ruim para poder voltar para ele. Tudo que vai, volta. Mas para o crente, quando nós passamos pelo sofrimento, a fé nos permite ver o sofrimento com propósito, disciplina e esperança na glória futura. Entendo o que eu vou dizer. Se o sofrimento não nos traz para mais perto de Jesus, nós estamos vivendo errado. Nós estamos sofrendo errado. Todo sofrimento, ele tem que nos trazer para mais perto de Jesus, para a glória de Cristo. E aí, em uma sociedade marcada pelo materialismo, pelo ateísmo, não vai conseguir enxergar isso. Mas pela fé, nós interpretamos tudo como obra do Criador, inclusive o sofrimento. Isso muda a forma como nós tratamos todas as coisas. Como nós tratamos a natureza, como nós cuidamos da criação, como nós tratamos o nosso trabalho, as pessoas que estão ao nosso redor, porque cada ser humano é criação de Deus e tem o seu valor diante de Deus. Nós temos que combater o materialismo deste mundo, e como que nós fazemos isso? É apenas com testemunho da fé. É através da fé. O mundo vai tentar distorcer isso, reduzindo a matéria sem propósito. Desde a queda, o homem ele quer adorar a criação ao invés do Criador. Aqui nós somos corrigidos. A fé corrige isso, revelando Deus como Criador e apontando para Cristo através de quem tudo foi feito. Como diz Colossenses, tudo converge em Cristo. A fé corrige essa nossa visão, nos lembrando que Cristo reina e que nada foge do seu controle, neste mundo que nós vivemos. Diante de tantas más notícias que nós ouvimos, como é que você tem interpretado o mundo? Com medo ou com fé? Qual é a leitura da realidade que você tem feito?
Você tem confiado mais nos portais de notícias ou na palavra de Deus? Quem não tem fé, vê caos. Quem tem fé, vê providência. É como olhar para uma pintura. Eu não sei se vocês gostam disso. Estamos lá olhando para uma pintura famosa. Quem não conhece arte, não liga para este assunto, vai pensar o quê? É apenas tinta num pedaço de tela. Eu vou pensar assim, que eu não entendo nada de arte. Mas quem entende, olha para aquela pintura, percebe beleza, percebe a intenção do artista ao desenhar aquilo, a técnica que ele usou. Quem não tem fé, vê este mundo apenas como matéria. Quem tem fé, vê todas as coisas que acontecem neste mundo como Deus, a mão do Criador em todas as coisas. Sem fé, o universo é caos. Com fé, é como se fosse uma sinfonia divina, orquestrada pelo próprio Senhor, que governa todo o universo na palma da sua mão. A quarta coisa que esse texto nos ensina para nós, neste ano de 2026, é que a fé nos move a viver de forma prática. E aqui é usado mais 2 exemplos, nos versículos 4 e 5. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Veja Abel, o que é a história de Abel quer nos ensinar? A história de Abel quer nos ensinar sobre culto. O que é a história de Enoque quer nos ensinar? Enoque quer nos ensinar sobre vida diária. E isso não pode estar apenas no discurso, deve estar na prática. Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior do que o seu irmão Caim. Por quê? Porque ele queria ser melhor do que o seu irmão? Não, mas porque ele enxergava a necessidade de um substituto. A sua fé apontava para Jesus. Ela não foi aceita por Deus porque ela era bonita, mas porque ela foi oferecida da forma correta. Ela foi oferecida com fé. A fé, ela molda o nosso culto. Como é que você tem chegado aqui ao culto? Não pode ser de mãos vazias. Tem que haver gratidão. Tem que haver gratidão a Deus pela vida. Tem que haver a adoração ao Senhor. O seu coração precisa estar confiante em Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz na sua vida. A vida de Enoque ilustra para nós a fé no viver diário, porque Enoque andou com Deus, consistentemente, viveu em intimidade com Ele, e foi tomado, ele não viu a morte, Deus o levou para si. A fé, ela molda o nosso viver diário. É isso que a fé faz conosco. Estes 2 exemplos nos mostram o quê? Que fé não é teoria, mas prática. Como diz Tiago, né? Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, o que ele está fazendo? Está enganando a Deus? Está enganando a si mesmo. E como que ele é chamado? Hipócrita. Hipócrita. Fé não é teoria, fé é prática. A fé, ela molda o nosso culto, ela molda a nossa ética, molda a nossa vida diária, molda quem nós somos por completo. Só que a nossa condição caída vai aí tentar separar, né? Fé e vida, crença e prática, né? Secular e profano. Eu sou um aqui dentro, de 18h30 aí às 20 horas, estou acabando já, às 20 horas, né?
Amanhã de manhã eu sou outro, o meu trabalho é uma outra pessoa. Não é isso que a fé nos ensina. Hebreus nos mostra que fé verdadeira produz uma obediência que é visível. A fé verdadeira sempre vai gerar ação. Fé e obras estão inseparavelmente ligadas. Porque a fé genuína, ela vai produzir bons frutos que glorificam a Deus. A 30, 60, 100 por um. E que faz bem às pessoas que estão à nossa volta. Houve uma época da minha vida que eu andei por aquilo, pelo discurso. Não da forma correta. A ponto de eu chegar um dia no meu trabalho, sempre depois que eu voltava do almoço, eu pegava a Bíblia e lia. Estava lá lendo a Bíblia. Porque depois do almoço, era mais fácil, era menos gente para poder atender. E um dia chegou um rapaz, me viu lendo a Bíblia, e você é crente? Não sabia não. É igual aquele jogador lá, o Marinho, né? Sabia não. E aí a minha cara foi aonde? Lá no chão, Porque ele me via andando de um jeito que era diferente da forma com que eu deveria andar. Ou seja, a minha fé não estava produzindo bons frutos, não estava glorificando a Deus, não estava beneficiando as pessoas que estão à nossa volta. Como é que você chegou aqui hoje para poder adorar a Deus? Como é que você veio aqui para o culto? Veio porque você está acostumado a vir ao culto todos os domingos. Veio porque é um programa familiar, você veio aí com um parente, com um amigo, você marcou de vir com um amigo. Como é que a sua fé ela é aparente no seu trabalho, no meio da sua família, nas decisões que você precisa tomar? Entrar neste ano com fé é decidir desde já que Cristo vai ser honrado através de mim, não apenas no templo, mas por toda a minha vida. Nós podemos e devemos viver como Abel, oferecendo a Deus o melhor de nós, e como Enoque, caminhando lado a lado com o Senhor. No trabalho, na família, na sociedade, a nossa fé ela deve ser visível. Visível. E a última coisa que esse texto nos diz aqui é que a fé, ela continua em 2026, assim como em 2025, assim como em 2027, sendo indispensável para agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Este versículo nos lembra que fé, ela não é opcional, ela é essencial. Por que ela é essencial? Por dois motivos. Porque ela nos leva a crer que Deus existe e nos leva a confiar que Ele nos abençoa, que Ele nos recompensa. Fé não é opcional, porque sem fé não há relacionamento com Deus. Você não agrada a Deus porque você participa do culto todos os domingos. Você não agrada a Deus por causa das boas intenções que há no seu coração. Você não agrada a Deus por conta da tradição presbiteriana que você segue. Mas você agrada a Deus por conta da confiança que você coloca nele, da fé que você coloca nele. A nossa condição caída vai nos levar a buscar a aprovação de homens. Mas a fé vai nos libertar disso, buscando viver uma vida que agrada a Deus, mesmo quando isto custa o nosso conforto, o nosso status, a nossa segurança. E sem os óculos da fé, nós não vemos Deus e nem confiamos nele. Sem fé, até as nossas melhores obras, elas não são vistas diante de Deus como obras boas. Aproximar-se de Deus exige fé na sua existência, confiança no seu caráter abençoador, galardoador,
recompensador. Não é possível agradar a Deus apenas com uma religiosidade externa. Semana passada acabou a energia lá no bairro, eu ia falar no meu bairro, né? Mas no bairro que a minha família mora, onde que eu estou lá. Caiu uma árvore, bateu nos fios e jogou tudo para baixo. 3 horas da tarde. Foi voltar a mais de meia-noite. E um calor, esses dias estava um calor fora do comum. E adiantar eu pegar lá o ventilador e ir lá na tomada e ligar ele? Está sem energia. Ia funcionar? Não ia funcionar. A fé, irmãos, é como tentar ligar um aparelho eletrônico sem energia elétrica. Ele pode estar bem construído, o fio da tomada dele pode ser grande, mas sem uma fonte de energia ele não vai funcionar. A vida é assim, sem fé. Neste ano de 2026, a quem você quer agradar? As suas decisões, elas serão guiadas pela fé ou pela busca de reconhecimento em quem você é. Sem fé você está caminhando às cegas. Assim como o óculos, eu uso óculos desde os 8 anos. Né? Vocês conhecem aquele cantor, eu creio que conhecem, né? Luan Santana, né? Qual que é a característica dele? Sem ser a voz. Ele olha para o norte, falando para o sul, né? Ele é estrábico, vulgo zaroio. Né? Eu era assim desde os 8 anos. Desde os 8 anos eu uso óculos. E o óculos corrigiu essa minha visão. Eu era pior do que o Luan Santana. Muito pior do que ele. E esse óculos corrigiu a minha visão física. E assim como o óculos corrige a nossa visão física, a fé corrige a nossa visão espiritual. Sem fé, nós tropeçamos, nós confundimos, nós ficamos cegos. Com fé, nós enxergamos a Deus, nós entendemos a realidade à nossa volta, nós sabemos como agir na sociedade. Entregar este ano a sua vida com fé, é enxergar o invisível, interpretar o presente de forma correta, caminhar rumo ao eterno. Como foi lido aqui, este é o caminho, andai por ele. Só que se você tiver sem o óculos correto, você não vai conseguir andar por ele. Você não conseguirá ouvir a voz de Deus para ter a sua rota recalculada. A fé, ela nos dá segurança em meio à instabilidade. Ela nos conecta a uma história que é maior do que nós, a uma história redentiva. Ela nos ajuda a ler o mundo à nossa volta de forma correta. Ela nos move a viver de forma coerente com aquilo que nós cremos. Ela nos capacita a agradar a Deus. Pastor, eu não tenho vivido dessa forma. Você precisa ajustar o seu óculos. Não é ir lá no oftalmologista e fazer um exame de vista para comprar um óculos novo. Diante da ansiedade, confiar nas promessas de Deus. Diante do isolamento, quem sou, onde estou, para onde eu vou. Lembrar-se da nuvem de testemunhas. Lembrar daqueles que vieram antes de você. Eu não sei, qual é a geração de crente da sua casa. Eu faço parte da primeira geração. E pela fé eu creio que os meus filhos são a segunda geração. Por isso que eu batizei eles como filhos da aliança. E assim a vida vai. Uma nuvem de testemunhas. Diante do caos, enxergar a providência de Deus.
É diante da rotina da vida, viver com fidelidade prática, praticando aquilo que você está ouvindo. É diante das decisões, a quem eu vou agradar? Buscar agradar a Deus. Quem vive por fé, entra em 2026 não com medo do futuro, mas com os olhos firmes em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Quem vive pela fé enxerga o invisível, interpreta o presente e caminha rumo ao eterno. Há um caminho para nós seguirmos, há um caminho para nós andarmos por ele. Qual é o caminho que você tem andado? Vamos orar? Feche teus olhos. Ore ao Senhor. Talvez você entrou aqui hoje, como eu entrei, há 18 anos atrás, em uma igreja, sem perspectiva nenhuma. Talvez você entrou aqui hoje inseguro, algo tomando conta do seu coração, sem pensar no futuro. O Senhor quer corrigir a sua fé, quer corrigir a sua vida, quer corrigir o seu caminho. Então ore a Ele, diga, fala isso: Senhor, eu estou aqui, disponível, acessível. Aonde quer que o Senhor vá, me chame para ir contigo. Se eu estiver andando por um caminho onde o Senhor não esteja me guiando, tire de lá, coloque no caminho correto, me ajude a andar pelas veredas de justiça, me ajude a ser um proclamador do teu evangelho, para quem sabe um dia alguém diga de mim: pela fé eu vivi, pela fé Roner, pela fé Walter, pela fé Mário, pela fé o Anderson, pela fé o Márcio, pela fé o Felipe. Grandes homens, grandes mulheres de Deus. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós oramos por este povo que aqui se encontra, povo que se chama pelo teu nome. Nós pedimos a tua bênção sobre eles. O Senhor que é galardoador, presenteador, abençoador. Eu peço que aquele que está com a visão turva, confusa, tropeçando, possa ser restaurado. Possa viver este ano de uma outra maneira, em uma outra perspectiva, pela fé, naquilo que os seus olhos não podem ver. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja em cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada jovem, Pai. E que este povo aqui, através da sua liderança, seja guiado pelo caminho correto, pela fé. Sem fé, não queremos ir a lugar nenhum. Pela fé, queremos encontrar com o teu Filho Jesus na glória eterna. É só a fé que pode fazer isso por nós. Senhor, que durante este ano, quando bater ali a angústia, o medo, a instabilidade, o que será dos nossos dias, possamos nos lembrar de Hebreus 11 e andar mais pacientes, menos ansiosos, mais convictos, menos inseguros, mais certos, menos errados. Essa é a minha oração e o meu desejo para esta igreja, Pai, no nome de Jesus.